Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos. Bom, te dar início a mais um podcast da Rafos Press. Mudamos um pouco o nome aqui, mudamos algumas coisinhas, mas são mudanças mais cosméticas para não ser sempre a mesma coisa, né? E entediar. Também vamos mudar um pouco o formato, né? Vou tentar, ao invés de comentar várias obras, tentar fazer comentários de uma obra por vez, para fazer algo um pouco mais denso, né? Digamos assim, a estrutura vai ser sempre a mesma, né? A gente vai trabalhar sempre com as referências, os autores, né? E, enfim, as obras citadas. Isso não vai mudar muito, né? Mas, digamos assim, a visão geral é essa agora, não é? E, bom, para dar início, né, ao nosso novo formato, eu vou optar, né, eu escolhi falar um pouco a respeito de pinturas mal assombradas. Na verdade, eu vou falar de uma pintura mal assombrada muito peculiar, porque ela dá a possibilidade de conversar sobre outros assuntos também e digamos assim, algumas visões, alguns problemas assim existenciais, estruturais que são típicos do século XIX. E digamos assim, a ideia, né, me veio de uma postagem de um grupo aleatório na internet, mas também me veio através da excelente coletânea de contos fantasmagóricos, né, que está atualmente no Catarse, da o título da coletânea Contos Clássicos de Fantasmas. Tem uma capa espetacular, né, belíssima arte aí. E ela é uma coedição das editoras Ex Machina e Sebo Clepsidra. São duas editoras conhecidíssimas e de excelente qualidade, né, que tem já um repertório, né, um acervo considerável de edições aí importantíssimas, né, para quem é interessado em ficção gótica, ficção de terror, no caso da Ex Machina e outras áreas também. E poesia, não é? Assim, uma literatura mais contemporânea. Além, claro, de uma edição que é a edição de referência, a tradução de referência do Lovecraft para o português. Foi a Ex Machina que publicou, né? Enfim, são duas editoras excelentes e a edição Contos Clássicos de Fantasma ela promete ser espetacular, né? Pela seleção dos contos, não é? São dois editores, né? E, enfim, são obras dos mais diversas tradições, da Islândia, a tradição latina, do Plínio. Aí sim, várias obras da literatura de língua inglesa, né, que é onde se concentra aí os fantasmas vitorianos, inglês, norte-americana também algumas, e alguns excelentes contos da literatura brasileira não muito conhecidos de fantasma, né? Então, um trabalho de pesquisa assim, excepcional. Então, em homenagem a esse projeto que eu considero, não é, de grande relevo, de grande importância até no painel embora seja a literatura de fantasmas, ela tem, digamos assim, altos e baixos e ela é um clichê em geral, mas ela tem uma produtividade na esfera cultural gigantesca, né? A nossa impossibilidade de lidar com a morte de uma maneira passiva ou excessivamente, digamos assim, conciliadora, a gente não consegue, né? A morte para nós é um choque assim tenebroso, que a gente precisa de um processo lento para se recuperar, principalmente por parte de pessoas amadas, né? Isso faz com que a literatura de fantasma ela persista, ela sempre se atualize. E mesmo contos antigos, de autores aí como, por exemplo, o M.R. James, né, que é um grande autor de história de fantasmas, eles ainda têm uma força, uma sugestão gigantesca, mesmo quando lidos hoje. Não é à toa que o M.R. James, aliás, aparece duas vezes aqui na coletânea do Sebo Clepsidra e da Ex Machina, né? Mas então, em homenagem a essa coletânea, que eu recomendo, né? Recomendo a leitura, recomendo a compra, né? O apoio ao projeto aí, que é uma obra alentadíssima, né? São muitos contos, né? De muitas tradições diferentes, né? Chega até o Esquina Feliz, do Henry James, né? Por um lado, que é um dos contos de fantasma mais assim ambíguos já escritos, né? E, enfim,
por conta, né, desse trabalho bastante alentado e muito caprichado dessas duas editoras, eu tive a inspiração de fazer esse vídeo. Que a minha ideia é tratar o quê? De quadros fantasmagóricos, de pinturas que carregam uma carga fantasmagórica ou mesmo sei lá, maldição ou uma carga fantasmagórica, né? São vistos como quadros perturbadores. Na verdade, eu vou tratar de um. Esse quadro foi pintado, uma pintura a óleo feita pelo Edwin Landseer. Landseer é um pintor, um artista inglês, é muito conhecido porque ele fez os esboços dos leões da Trafalgar Square. Então, um artista inglês típico, extremamente conhecido. E lá pelos meados do século XIX, na segunda metade, na verdade, né, ali em 1860, um comandante inglês chamado, deixa eu achar o nome do infeliz aqui, infeliz mesmo, Capitão Sir John Franklin. Ele saiu da Inglaterra em 1845 com dois navios, comandando dois navios, o Erebus e o Terror, da Marinha Real, né, inglesa. E ele era um explorador e ele tentou fazer uma exploração no Ártico, especialmente num local chamado Passagem Noroeste, Northwest Passage, né? Eu não sei como costuma ser a tradução desse termo em português, mas eu acho que provavelmente deve ser Passagem Noroeste. Passagem do Noroeste, enfim. Ele tentou atravessar essa passagem para chegar finalmente ao Ártico, né? E não deu certo. Digamos assim que a expedição teve consequências trágicas, né? E ela se transformou, a busca por esses navios se transformou numa espécie de coqueluche, né? Quer dizer, eles desapareceram ali em 1840. Deixaram, né, de ter qualquer tipo de referência de outros barcos ou de outras tripulações que encontraram e tal. Ali por 1848 ficaram, né? Até hoje ainda existem expedições tentando recuperar os passos. Evidentemente as tripulações foram todas perdidas, né? Mas eles tentam recuperar os passos, o que aconteceu exatamente, como foi o processo deles ficarem encalhados, né? É necessário lembrar que nessa época não existia uma tecnologia do século XX que é o navio quebra-gelo, né? Que consegue daí resgatar esses navios que estão presos em passagens, em istmos, enfim, nessas locais assim que congelam ou congelavam, né, do jeito que anda ultimamente, não vai congelar por muito tempo, mas que congelam com muita facilidade, muita rapidez e que, enfim, se você passa, né, às vezes por uma passagem você já não consegue mais voltar e você fica preso. E aí conforme vai aumentando as geleiras, né, conforme o frio vai aumentando, o seu navio tende a ficar encalhado, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu com esses dois navios da Marinha Real Britânica. O caso, então, do capitão John Franklin rendeu muita coisa, muitas expedições, muita especulação a respeito do que fim levou esse povo todo. Era uma tripulação gigantesca, né? Assim, muitos oficiais, eram dois navios cheios, né? Fazendo uma viagem de exploração científica muito, digamos assim, concorrida, né? Que era justamente a descoberta do Polo Norte, nessa corrida para chegada lá, que estimulou tanta ficção do Paul. O próprio caso do John Franklin vai estimular, junto com o Paul, a imaginação na melhor adaptação na verdade, a melhor reimaginação fantástica de todo o acontecimento e um pouco dessa corrida, né, em direção ao Polo Norte é uma obra do Jules Verne chamada Voyage et Aventure du Capitaine Hatteras, né? Em inglês, na tradução que eu li, The Adventures of Captain Hatteras. É uma obra interessantíssima, tem umas ilustrações lindas e trata exatamente disso, né? Da viagem ao Polo Norte aí feita por esse capitão Hatteras, né? O Hatteras, retraçando todos os passos da expedição Franklin, né? Bom, essa expedição então gerou uma série de obras, como até o próprio Jules Verne, né? A novela do Jules Verne é de
1866, né, quer dizer, 20 anos mais ou menos, depois do desaparecimento do navio. Acontece que em 1864, mais ou menos na mesma época que o Júlio Verne trabalhava na novela dele, um pintor inglês, o Edwin Landseer, que eu falei, ele fez uma pintura a óleo inspirada no destino dessa expedição, que foi terrível. Essa pintura, ela ganhou o título de Man Proposes, God Disposes. Em português existe algo meio parecido, que é o homem propõe, Deus dispõe, né? Seria a tradução literal. Existe um ditado semelhante. A ideia é que tudo que aquilo que o homem, a arrogância humana sempre é punida pela, digamos assim, fúria divina, como era o caso da Torre de Babel. Essa pintura, ela aparece aqui, vamos dizer assim, ilustra o nosso vídeo, mas eu coloquei também o link no Wikimedia, né? Ela é espetacular. É, e tenebrosa ao mesmo tempo. Porque na verdade é uma pintura que tem como, não tem bem um centro, ela tem um formato quase cinematográfico, né? Um formato assim, de uma paisagem que os olhos vão acompanhando como um plano sequência. E nesse plano você tem dois animais do Ártico, dois ursos polares com as expressões absolutamente distorcidas, estilizadas. Não é, o urso polar não tem emoção nenhuma. Ele come o que aparece por lá, devora. Esses ursos, eles têm as expressões distorcidas, quase demoníacas. É incrível o trabalho do Landseer, porque ele está trabalhando basicamente com variações de branco e sombreados bem suaves, né, com essas variações de tinta de cores bem claras, porque trata-se de neve, né? Os únicos elementos que se destacam são tecidos que têm uma, digamos assim, uma textura muito curiosa, quase de carne humana. E esses tecidos vermelhos e mais escuros estão espalhados. Tem um mastro que divide a tela, né? Tem aí uma técnica que lembra um pouco o Caspar David Friedrich, né? Você tem uma divisão na tela inteligente e tem uma costela humana, nitidamente humana, branca num dos cantos, né? E um dos ursos se refestelando dessa costela. Você não chega a ver nada em si, tem alguns instrumentos jogados, né? Esses tecidos destroçados, um urso destroçando um desses tecidos, e a paisagem, essa paisagem enlouquecedora e constante do Ártico, né? De geleiras, e que já excitava muito a imaginação, né? Fotografias dessas expedições são constantes, das muitas expedições que sucederam a do Franklin, né? E então uma imagem espetacular, ela é realmente tirar o fôlego, né? Tanto pela natureza cinematográfica da cena, como eu falei, até pela estrutura da cena, tem um elemento cinematográfico forte, não é? Antecipa, né? Várias perspectivas e narrativas de criação de quadros, paisagens isoladas. Acontece que, bom, evidentemente, quando as pessoas relacionadas à expedição Franklin, acho que até a esposa do. A Lady Franklin, né, a esposa do capitão, ela chegou a ver, assim, ela desmaiou. E era uma pintura tão pavorosa que muitos na época acharam que o Landseer tinha enlouquecido completamente, né? Quer dizer, é uma pintura que está mais para Goya do que para um pintor que vai decorar, vai elaborar os leões da Trafalgar Square. Né? Tá mais para um pintor bem mais, digamos assim, outsider no fim da vida, né? Das pinturas negras do Goya, do que propriamente para um pintor da corte, né? O Goya também foi da corte, mas não no fim da vida dele, né? Acontece que essa obra, ela acabou, digamos assim, sendo colocada, não me lembro onde agora, ela acabou sendo colocada, o destino final dela acabou sendo um espaço. A respeito do título. Aparentemente, o homem propõe, Deus dispõe, vem de uma citação de uma obra a respeito de Cristo, a imitação de Cristo, né? Essa obra até estabelece esse conceito da imitatio de Cristo necessária para o cristão, né? Ele tem que buscar imitar o máximo possível Cristo. Do Thomas A. Kempis tem essa citação em latim, né? Homo proponit, sed Deus disponit.
E, enfim, essa obra, no fim das contas, ela foi colocada, se não me engano, em uma escola, né, enfim, em um local assim, ela está até hoje, na University of London, na verdade, no Royal Holloway, quer dizer, ela teve um destino final ali na Universidade de Londres, e é nesse lugar que veio a lenda urbana e a lenda fantasmagórica, que torna a obra ainda mais fantasmagórica e perturbadora. A ideia é que desde mais ou menos uns 30, uns 50 anos atrás, essa obra era coberta com uma bandeira inglesa, né? Quer dizer, aquela bandeira do Império, a Union Jack, né? A bandeira azul, né? Que é aquela bandeira do Império da Grã-Bretanha. Por que exatamente? Acontece que, aparentemente, nos anos 70, um aluno que ficou olhando por muito tempo esse quadro cometeu suicídio. E desde então existe a ideia que contemplar por muito tempo a pintura do Landseer, né, Man Propose, God Disposes, provoca enlouquecimento em quem faz isso. É uma pintura então enlouquecedora, não é? A qualidade da pintura, a maneira extraordinária que o pintor conseguiu evocar esse universo, na verdade evocar o destino tenebroso dessa expedição, né? Que é isso que essa pintura evoca, né? Conseguiu fazer com que as pessoas, né, posteriores, bem posteriores ao momento que a pintura foi feita, elas ainda se sentissem tão perturbadas que fosse necessário, surgiu então essa lenda urbana que é necessário então cobrir o quadro com a Union Jack para evitar enlouquecimentos, problemas para fazer as provas da University of London ou suicídios, não é? Então essa história que poderia estar aí na coletânea do da editora Clepsydra e da editora Ex Machina, que inspirou essa história, de certa maneira, ela é inspirada, né? É uma narrativa usual, o quadro Mal Assombrado, é um tópico, né? Da literatura fantástica, e aparece então nessa pintura magnífica, né? Cuja crueldade faz com que as pessoas. A crueldade só, digamos assim, ela é levemente tangida, né? Como se fosse assim um instrumento musical que você tem que tocar com o máximo de leveza. Ela é levemente tangida com essa arcada, né? Com essa coisa torácica que o urso devora, mas sem carne, não tem, e o vermelho do sangue sugerido em pontos específicos onde seria ali os destroços do navio. Extraordinário, né? Porque o navio não tem uma vela, né? Vermelha, a vela seria branca. Extraordinário, é um trabalho espetacular que levou muitos a imaginar que o Landseer tinha enlouquecido, né? Seria um trabalho se fosse do Goya, ninguém imaginaria que ele enlouqueceu, mas o Landseer sim. E, enfim, essa pintura mal assombrada então dá início ao nosso anfiteatro do esquecimento, que é o nosso, digamos assim, o novo nome do nosso canal, certo? Então é isso, fico guardando. Talvez se vocês lembrarem de outros quadros que tenham lendas ou histórias de assombração, né, de serem de mau agouro, ou de serem assombrados ou fantasmagóricos, comentem, enviem, né? Quem sabe a gente possa fazer um debate a respeito do tema. Então é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima.